Deus tem muita diferença. E aí ele começa dizendo assim: Senhor, e se tivesse lá naquelas cidades 50 justos, o Senhor destruiria eles junto com todo o povo que está em pecado, junto com toda a sujeira que está lá? E Deus fala assim, disse: longe de ti, Abraão diz, né, que o Senhor trate o justo igual ao ímpio. E Deus fala para Abraão, vamos voltar aqui só para mostrar para você, ó, no versículo 26, pronto. Então disse o Senhor, vem a resposta de Deus: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, o que Deus disse? Pouparei todo o lugar por amor deles. Irmão, isso aqui é muito forte. O que eu estava meditando isso aqui? O que Deus falou no meu coração? Presta atenção nisso aqui. Meu irmão, Deus pouparia, ali não era só uma cidade, se eu não me engano, eram 3 ou 4. Era Sodoma, Gomorra, mas tinha mais uma que seria destruída ali, ou 2 naquele meio. Por causa do pecado, né, de coisa suja mesmo. Você está vendo do jeito que está a humanidade aí hoje. Aí tem gente que fala: nossa pastor, mas hoje a coisa está feia. Não é de hoje não, tá? É desde que o ser humano existe. O ser humano sem Deus, ele perde o freio. E aí, meu irmão, nada errado para ele mais. Aí ele vai longe. E a coisa estava tão feia, mas era pecado, como a Bíblia fala assim, pecado grosso. A explicação que a Bíblia dá. E Deus está dizendo o seguinte: ô Abraão, se eu encontrar dentro da cidade 50 justos, eu pouparei todo o lugar por amor deles. O que Deus está dizendo, irmãos? Deus está dizendo, em outras palavras, que 4 cidades de pecado sujo têm menos peso para Deus do que 50 justos que são obedientes a Deus. Você já parou para pensar como isso é forte? Por quê, pastor? Porque, meu irmão, a obediência, a justiça, o justo, aquele que faz a vontade de Deus, maioria das vezes ele vai ser em menor número. Eu acredito que a grande maioria de vocês, não sei se todo caso, talvez você venha sozinho à igreja, ou é só você e mais um, ou são poucos os que são firmes na igreja. A grande maioria não é. A grande maioria não é. E é daí que começa a luta. Por quê? Porque o que faz certo geralmente é a minoria. Os corretos geralmente são em menor número. E o problema é que o diabo começa a agir na mente das pessoas e dizer o seguinte: pastor, não adianta nada, porque eu estou fazendo o que é certo, eu estou buscando, eu estou obedecendo a Deus, mas olha para mim, eu já falei hoje de manhã à tarde, né? Às vezes você sente que a sua oração é uma gota num oceano de coisa errada, num oceano de tanto problema, de tanta luta, de tanta dificuldade, e você diz assim: não está resolvendo nada. Mentira, meu irmão. Mentira, porque no mundo espiritual, presta atenção, a justiça, a obediência, ela pode até ser em menor número, mas ela tem muito mais peso. Diga glória a Deus. Ela tem muito mais peso. Olha, presta atenção, 4 cidades fazendo tudo de errado, injustiça, pecado, pior tipo que você pode imaginar. Não tinha tanto peso para Deus do que se tivesse ali 50 pessoas fazendo o que era certo, fazendo o que era justo. Você e eu, nós temos que acreditar mais nisso, porque a gente não tem noção da diferença que nós podemos fazer. Eu digo para você porque Deus falou isso comigo: você não tem noção da diferença que você pode fazer. Irmão, o justo, ele desequilibra a coisa. O justo, irmão, ele pode ser em menor número, mas ele pode ser muito menos do que os injustos. Mas o peso do justo é muito maior. O peso da obediência é muito maior. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O diabo não quer que a gente entenda isso. O diabo quer que a gente continue contando números. Mas o que é 50 justos dentro de 4 cidades fazendo tudo errado? Para Deus já seria o suficiente, meu irmão, para equilibrar a coisa. Mas não para por aí não, aí vai ficando mais forte, porque o Abraão percebe que não tinha 50 justos, e aí ele vai continuar intercedendo. Versículo 27, e respondeu Abraão dizendo:
Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Disse Deus, eu não sou nada, mas eu vou falar com o Senhor. Versículo 28, se porventura faltarem de 50 justos, quantos? 5, então era 50 não tem, Senhor? Então tira 5, quantos que ficam? 45, ele diz assim, se porventura faltarem dos 50 justos, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali quantos? 45. E o Abraão continua, 29, e continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40, 30, e disse mais, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, Deus, tem misericórdia, porque eu estou insistindo, né? Ele está falando, se porventura acharem ali 30, Senhor, e ele disse, não farei se achar ali 30, eu acho que até Abraão começou a ficar impressionado, com o amor, com a misericórdia de Deus, mas com o peso que tem uma pessoa justa. Você quer ver? Ele vai diminuir agora mais ainda, no versículo 32, e disse mais, ora, aliás, 31, né? E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20, ele disse, não destruirei por amor dos 20, 32, e disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, lê você, não a destruirei, o que disse? Por amor dos 10, meu irmão, 10 pessoas fazendo o que Deus se agrada, 10 pessoas obedecendo a Deus, teria muito mais peso do que 2, 3, 4 cidades fazendo o que era errado. Você tem noção do quanto um justo pesa mais para Deus? Você tem noção da diferença, meu irmão, que eu e você nós podemos fazer? Você imagina uma cidade desse tamanho, por exemplo, essa aqui, e aqui se Deus encontrasse 10 pessoas fazendo o que é certo, só 10, Deus diria, olha, eu vou desprezar, sei lá, são 25, 26, 28 mil pessoas que tem nessa cidade, já me falaram, olha, as 28 mil pessoas que tem nessa cidade fazendo o que é errado, não tem o peso que tem essas 10 fazendo o que é certo. Essas 10 aqui fazem a diferença e impedem destruição nessa cidade. Meu irmão, por que eu estou falando isso para você? Porque, meu irmão, Satanás, eu estava falando aqui, acho que foi na sexta-feira passada, que o demônio ele tenta nos fazer duvidar que nós somos de Deus. E não é só isso não, outra coisa que o diabo tenta fazer a gente duvidar é da importância da nossa fidelidade, da nossa oração, irmão. Meu irmão, olha, a coisa pode estar feia lá na sua casa, pode estar todo mundo desandado, pode ninguém querer saber de nada, teu filho, teu marido, sabe? Olha, ninguém, você é o único que está ali orando, você é o único que vem na igreja, ou você e tua esposa, ou você e teu filho é o único, e você tem hora que fica, meu Deus, será que está adiantando alguma coisa? Porque só eu orando, só eu vindo na igreja, só eu buscando. Meu irmão, você não tem ideia do quanto isso tem valor, pode ser só você, mas você não sabe a diferença, o peso que tem a tua oração na balança de Deus. E aí eu meditando nisso, Deus falou algo no meu coração. Eu nunca tinha parado para pensar assim. Será que não tinha ali 50 justos? Não deve ter tido ali naquelas cidades pelo menos 50? E Deus falou no meu coração, talvez tinha tido, talvez houvesse 50 justos, olha para o pastor. Mas muitos, acontece o seguinte, os 50 que estavam ali, vendo todo mundo fazendo errado, eles começaram a pensar assim, o que adianta? A cidade inteira fazendo errado, só nós 50 fazendo o que é certo, não vai resolver nada. E talvez os 50, quando eram 50, desistiram. Ficou 40. Os 40 olharam e disseram, só a gente, quando era 50 já estava difícil, agora que é 40 vai ficar mais ainda. E talvez uma outra parte desistiu também, falou, não adianta a gente querer continuar fazendo o que agrada a Deus. Vamos fazer igual todo mundo,
Aí ficou só 30. Aí os 30 disseram, se quando era 50, presta atenção, quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Quando era 50 não resolvia nada, agora ficou só a gente, nós 30. Não, mais 10 falou assim, eu não vou continuar fazendo o que agrada a Deus, não, vou me juntar a eles. Aí vamos dizer que tenha ficado 20. E os 20 disseram assim, olha, se quando era 50 já não adiantava, agora ficou só 20. Não, eu não vou continuar sendo justo, sendo que todo mundo está sendo injusto. Talvez tenha ficado só 10. E também os 10 olhando para o número, para a quantidade, olhando para a dificuldade, talvez dos 10 não ficou nenhum. Talvez tenha ficado ali somente Ló, que ainda foi salvo, não pela sua justiça, mas pela intercessão de Abraão, porque a Bíblia fala que Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. Então qual é o problema hoje, pastor? Não é a quantidade dos obedientes, irmãos. É os obedientes começar a olhar para a quantidade dos desobedientes. É o justo que começa a olhar para a quantidade do injusto e achar que a tua oração não tem peso nenhum. Pastor, minha oração é um pinguinho num oceano de coisa errada. O que vai mudar, pastor? Se eu ali estou procurando fazer certo, mas todo mundo lá em casa bebe, todo mundo lá em casa está desviado, todo mundo lá em casa, ninguém quer saber de nada. Meu irmão, continua. Porque, meu irmão, eu tenho certeza que numa casa para Deus, um justo tem muito mais peso do que a família inteira fazendo errado. Quem está entendendo, diga amém. Pode ter certeza que eu estou te falando. Eu estava contando aqui nos outros cultos o testemunho da minha própria família, porque eu me lembro que a minha mãe contou quando ela conheceu meu pai, ela havia se desviado da igreja, presta atenção. E ela conheceu meu pai, e a família inteira era espírita, família inteirinha do meu pai. Mas olha, muita gente perturbada. Teve gente da família que se matou, tirou a própria vida, jovem, tão perturbado que era. Outros, não foi um só não, foi parar em sanatório. Tinha da família mais de um que de repente perdia o juízo e ia parar em sanatório. Mas tudo perturbado. O meu pai dentro de casa, como eu já contei para você, perturbado. Achava que ia morrer, não tinha doença nenhuma, mas tinha certeza que ia morrer. Olhava na janela de noite, ouvia demônios, via demônios. A minha mãe falou que ela falou, preciso voltar para a igreja. Ela voltou para a igreja da graça. E lá ela começou a orar. Inclusive um propósito como esse aqui, ó. Ela conta que ela chegava, não tinha o papel aí, mas ela colocava a mão na cadeira do lado e falava que esse lugar é do meu marido vai sentar aqui comigo. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E chegou até um momento que meu pai não aguentou mais, que já estava coisa feia mesmo, ele com aquele pensamento que ia morrer, emagrecendo, e o médico não achava nada, até o dia que ele foi para a igreja. Escuta só, foi para a igreja e se firmou. Aí começou ele e minha mãe buscar, mas a família todinha era espírita. Todinha. E nisso, de repente, um primo que eu tinha praticamente da mesma idade que eu tenho, né? Ele começou a ficar doente, começou a emagrecer, o menino, ninguém achava o que tinha, até que encontraram o diagnóstico. E o que era? Osteomielite. Eu nunca tinha ouvido falar. Alguém já ouviu falar de osteomielite? Osteomielite é câncer nos ossos. Uma criança tinha, naquela época, devia ter o quê? 10 anos de idade. E aí a coisa foi feia, irmão. Foi só piorando, ficou magrinho, foi para, se eu não me engano, foi para UTI. Meu tio ficou desesperado. Meu pai pegou ele e falou assim, olha, até hoje você buscou esses deuses aí, não resolveu nada. Vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Você crê que Deus pode salvar teu filho? Vamos buscar Deus. E ele foi. Começou a entender a palavra. Eles ficaram na nossa casa, acho que mais de meses, porque o hospital ficava na minha cidade, eles eram de outra cidade, então eles vieram para ficar na nossa casa, e ali meu pai evangelizando, junto com a minha mãe evangelizando eles foram para a igreja e começaram a orar pelo menino, por isso meu primo. E começou a oração, ia lá na igreja, pegava o azeite, levava lá no hospital, ungia, consagrava, e vai, e de repente o menino começou a melhorar, até que ele ficou completamente curado. Diga glória a Deus. Chegou depois disso, quando ele foi curado, o meu tio, que tinha feito o propósito com Deus,
servia a Deus se Deus o curasse. Foi para a igreja a minha tia, com isso os outros tios, com isso foi a minha avó, foi o meu avô, toda a família foi para a igreja depois desse milagre. Diga glória a Deus. Mas tudo começou por quem? Pela oração da minha mãe. Está entendendo o que eu estou falando? Irmão, tem muito mais peso um obediente na família do que 10, 20, 30, 50 desobedientes. Um que está na presença de Deus, um que está andando com Deus, do que 10, 20, 30 que não estão. E o diabo quer te convencer do contrário. Que não adianta você ficar orando porque é só você que ora. Não adianta você ficar indo na igreja não, porque é só você que vai. Porque ninguém quer saber, porque ninguém vai mais. Então vai você, irmão, faz você, ora você. Eu te garanto, Deus falou para Abraão assim, se tivesse 10 naquela cidade, os 10 evitaria destruição. Quem crê nisso, diga amém. Deus só precisa de um, irmão, Deus só precisa de você. Olha o que diz aqui, eu quero ler para você, Tiago 5,16. Por que eu falei que eu ia te ensinar hoje a acreditar mais na sua oração? Vamos lá, Tiago 5,16. Abra sua Bíblia lá no Novo Testamento agora. Tiago capítulo 5, versículo 16. Em nome de Jesus. Lá no Novo Testamento, finalzinho do Novo Testamento, Tiago 5,16. Irmão, às vezes nem a gente dá valor à nossa oração. Sabe, olha para o pastor, às vezes você ora aqui, você fala assim, mas lá no fundo você fala, mas será que isso vai mudar alguma coisa? Meu irmão, começa a acreditar mais na sua oração. Começa a acreditar mais no peso que tem a sua oração. Olha o que diz aí, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. O que diz agora? A oração feita por quantos justos? Um justo, ela pode muito em seus efeitos. Você acredita nisso, sim ou não? Meu irmão, está na hora de você acreditar mais. Deus está falando assim, olha, presta atenção, a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Não precisa nem ser 2, não precisa ser 10 não. Você não sabe o peso que tem. Eu gosto das outras traduções, quer ver? Coloca para mim a Bíblia, a linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Ele diz assim, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros para que vocês sejam curados. Olha isso, O que é um justo, pastor? É aquela pessoa que não tem erro nenhum? Não, A oração de uma pessoa obediente a Deus, ela tem o quê? Ela tem muito poder. A oração de uma pessoa obediente a Deus. E às vezes a gente não ora, ou não ora como deveria de orar, ou não crê na nossa própria oração como deveria de crer. Deus, eu vou orar e essa situação vai mudar. Pastor, mas só eu orando, só você, irmão. Deus, eu vou orar e isso vai ser diferente. Pastor, mas o que adianta só eu orar? Meu irmão, só você adianta muito. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Eu gosto muito da Bíblia Viva. Põe para mim a Bíblia NBV. Olha como ela fala, o finalzinho só lá. A oração fervorosa de um homem, aqui é homem e mulher, tá? Sentido geral, de um homem justo, tem grande poder, e no final, olha lá, resultados o quê? Maravilhosos. Tua oração, irmão, você é uma pessoa obediente a Deus, pastor, eu procuro ser, então ora e acredita na tua oração. Às vezes a gente não se dá a entender o valor, do peso que tem a nossa oração, do peso que tem a obediência. Você pode ser um só, os obedientes podem ser em menor número, mas pesa muito mais no mundo espiritual a obediência do que a desobediência. Não tem nem comparação. Então não fica olhando para a quantidade de coisa errada, não fica olhando para a quantidade de falha, de erro dos outros. Mas o que adianta? Adianta, porque para Deus a obediência pesa muito mais, tem um peso muito maior. Diga graças a Deus. Nem se compara. Vamos voltar aqui que eu vou mostrar para você o versículo 17. Pode colocar na Bíblia corrigida.
Olha o exemplo. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe o que significa isso? Que o Elias não tinha nenhum poder especial. O Elias não tinha nenhum superpoder. Elias não era super-homem, não. Era um homem falho igual eu e você, porque o obediente ele também é falho. Mas ele procura obedecer. Diga glória a Deus. Então presta atenção nisso, ó. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 18, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Sabe o que ele está falando? Ô irmãozinho ou irmãzinha, você, eu. Não está falando que a oração de um pastor pode muito nos seus efeitos. Não está falando que é o cargo, é a gravata, a oração de um obreiro, a oração de uma pessoa com muito tempo de igreja, tem muito poder. Não, é a oração de uma pessoa obediente a Deus, um justo, sujeito às mesmas paixões. Só que às vezes você não coloca fé na tua própria oração. Você ora, mas não acredita no peso que tem, irmão, a diferença que pode fazer. Senão você orava mais, senão você orava com mais fé, senão você orava com mais fervor. Quem está entendendo, diga amém. Muda lá o versículo 17 para aquela tradução da Bíblia Viva. Olha como vai falar. Elias era, olha isso, ó. Elias era tão humano quanto nós. Irmão, não, mas a oração de Elias eu creio, pastor, a minha não. É que está o problema, né? Que eu creio também na oração de Elias, mas e na minha? Não, eu acredito que se o Elias ora vai acontecer, mas e eu? Olha lá, Elias era tão humano quanto nós. Entretanto, quando orou de novo, fervorosamente, por que uma pessoa ora fervorosamente? Porque ela acredita na sua oração. Para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Bíblia linguagem de hoje. O profeta Elias era um ser humano especial. Não era não, irmão, mas ele era obediente, diga graças a Deus. Ele não tinha nada de especial. Eu gosto muito disso aqui, ó. O profeta Elias era um ser humano como nós, e orou com fervor que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Aí o versículo 18 vai falar, né? Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu sua colheita. Olha isso, olha quantas pessoas foram impactadas por um homem que acreditava na sua oração, que era um homem igual a quem? Igual um missionário. Não, era um homem igual nós, irmão, mas que acreditava no peso que ele tinha, que tinha a sua o quê? A sua oração. Eu lembro, inclusive domingo agora, a gente vai orar pela cidade. Desde que eu cheguei aqui eu oro pela cidade. E eu lembro onde eu estava uma vez, eu falei para o irmão, eu falei, olha, nós começamos a orar pela cidade, a cidade começou a melhorar. Deus começou a mandar empresa que não tinha, começou a crescer a cidade, sabe? Aí o irmão virou para mim e falou, nossa pastor, só por causa da oração da igreja? Só porque a nossa igreja orando? Aí eu lembro, toda vez que eu leio isso aqui eu lembro. Eu falei assim, irmão, se você não acredita, eu acredito. Eu vou falar uma coisa para você. Primeiro, quantas pessoas tem aqui na igreja no domingo, cada culto? Soma aí. Dava umas 100 e pouquinho lá. Eu falei assim, olha, 100 pessoas de Deus, obediente a Deus, orando numa cidade, eu acredito que tem um peso muito grande. Eu acredito que muda muita coisa. Agora vem cá, vamos pegar o mérito todo para nós não ser egoísta, porque não tem só a gente de Deus aqui na cidade. Eu acredito que tem mais igreja orando. E você acha que não mude a cidade? Que não muda? Não muda nada? Falei, se fosse só a nossa igreja, eu te garanto que eu tenho certeza que já teria mudança. Agora imagina, se houver mais igrejas, onde tem mais pessoas de Deus, pessoas obedientes a Deus orando, meu irmão, a coisa muda. Muda ou não muda, sim ou não? Muda, mas às vezes o próprio cristão que está orando não acredita na sua oração. Às vezes você está aí, daqui a pouco você vai orar. Você está orando, mas você não está acreditando o peso que tem tua oração na vida dessa pessoa aí que você está orando por ela. Pastor, mas eu não posso mudar em nada. Meu irmão, você não sabe como pode. Mãe, a senhora não sabe o peso que tem a oração da senhora na vida do seu filho. Pai, é a mesma coisa.
Esposa, a senhora não sabe o peso que tem a oração da senhora na vida do seu marido. Mesma coisa, marido, você não sabe o peso que tem a tua oração na vida da tua esposa. Isso aqui que eu estou pregando para você é muito forte. Você precisa acreditar na tua oração. O Elias não tinha nada de superpoder, não era especial, não. Deus falou para Abraão claramente: Abraão, eu só queria encontrar 10 ali. Para mim teria muito mais peso do que todo o pecado que eu estou vendo lá. Mas tudo, Senhor, tudo, só 10. Se tivesse 10, para mim teria muito mais peso. Quem está entendendo o peso que você tem, diga glória a Deus. Peso que tem obediência é muito maior. Para encerrar rapidinho, volta lá em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 7. Fala para o irmão do seu lado, fala assim: você é pesado, irmão. Mas não é de peso, não. Ô pastor, estou gordinho mesmo, não. Não é esse peso não, eu estou falando a tua obediência. Deu para entender, sim ou não? Lembrei de um pastor que tinha lá em São Paulo, que ele tinha um programa de rádio. Era engraçado, começava a vinheta do programa de rádio dele assim: o pastor peso pesado. Porque ele era um pastor fortinho, sabe? Jesus. Não é o peso não. Eu estou falando o peso da sua obediência, o peso da sua oração. Quem crê, diga glória a Deus. Tem, irmão? Vou falar uma coisa para você. Eu estava lembrando esse dia de José. Você lá no seu serviço, você lá no seu trabalho, irmão, você não sabe o peso que tem você lá. A tua obediência, a tua oração, você muda o ambiente, você muda o clima. Por que eu estou falando de José? O José, quando ele chega na casa de Potifar, não foi por causa de Potifar, não foi por causa de ninguém. A hora que o José pisou pé lá dentro, a obediência de José a Deus fez tanta diferença que tudo na casa de Potifar foi abençoado. Está entendendo, sim ou não? E olha que tinha gente pecadora na casa de Potifar. A esposa dele então, pelo amor de Deus, aquela mulher não valia nada. E por aí vai, né? E por causa de um jovem obediente lá, a coisa mudou dentro daquela casa. Pode ler lá, a Bíblia fala assim que por causa de José, Deus abençoou a casa de Potifar em tudo. Está entendendo, sim ou não? Ah, pastor, estou lá naquele serviço, eu vou sair de lá porque, olha, não dá, é muita coisa ruim, muita gente errada. Pois é, mas o peso que você tem lá é muito forte. Começa a orar e crê na tua oração lá dentro que você vai ver. Olha o que diz aí Gênesis capítulo 6. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver o quê? Haver feito. 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus ia destruir tudo, irmão. Deus ia destruir até os animais. Só que de repente Deus achou um fiel, justo. 9. E essas são as gerações de Noé. Noé era varão o quê? Lê você. Era varão justo e reto em suas gerações. O que significa isso? Que ele era justo e reto em suas gerações. Que a geração dele toda era corrompida, enquanto ele era o único que estava justo e reto diante de Deus. E diz assim, ó: e Noé andava com Deus. É isso. Talvez tua casa toda, talvez tua família toda, mas se você andar com Deus ali dentro, irmão, tem muito mais peso do que quem não anda. Mas todo mundo, pastor, é do outro lado, vai na macumba, é feitiçaria, isso e aquilo, mas tem muito mais peso aquele que anda com Deus. O resultado você já sabe. Por causa de Noé, foi salva toda a tua família. Não fala que a mulher de Noé era justa, não fala que os filhos eram justos, não fala que os filhos andavam com Deus, as noras andavam com Deus, mas fala que ele andava com Deus e através dele ninguém ficou para trás. Esse é o peso que você tem. Você crê nisso? Esse é o peso que tem a tua oração. Acredita na tua oração. Amém? Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte. Isso, bem forte.